Boa noite, Yasu Imai, nosso convidado de hoje, curso de marketing da Universidade Católica de Petrópolis, promovendo essa palestra com um tema super interessante, um tema super recente, uma novidade aí no cenário das indústrias brasileiras, principalmente, das empresas brasileiras de uma maneira geral, inteligência artificial, que é o tema da moda, que é o tema do futuro, que todas as tendências apontam cada vez mais para o uso, a interferência das máquinas, dos softwares, dos algoritmos, dos sistemas, dos processos de gestão, né? Eu vou fazer uma breve apresentação do nosso palestrante, Yasu Imai, que é uma honra sempre tê-lo conosco, ex-professor da UCP, curso de logística, que tinha a coordenação da professora Carla, né? Da Carla, espero que aqueles nossos ex-alunos de logística estejam nos assistindo. Se estiverem nos assistindo, depois manda aí um comentário no chat, o chat do YouTube. Estamos ao vivo na TV UCP. Já estou aqui com o link abrindo. Espero que esses alunos... É sempre bom rever ex-alunos, amigos e tudo mais, né? Vou fazer uma breve apresentação do Yasu Imai e ele depois entra no tema. É uma atividade que eu queria lembrar para os meus alunos, especificamente as minhas cadeiras de pesquisa de mercado, as minhas cadeiras de gestão de novos produtos, gestão de preço, que tem atividades e a gente vai debater depois em sala de aula a palestra, tá? A palestra depois fica disponível nesse mesmo canal para qualquer aluno que queira rever ou quem não teve oportunidade de assistir, pode assistir mais tarde. O Imai, Yasu Imai, ele é administrador de empresas, tem especialização em gestão de operações logísticas pelo COPEAD, que é o Instituto de Administração da UFRJ, MBA em logística empresarial também pelo COPEAD, especialista em inteligência artificial aplicada à estratégia de negócios no MIT, e também especialista pela Sydney University, da Austrália. É diretor e consultor sênior da Imai Empresas Supply Chain. Como consultor, lidera demandas e iniciativas de empresas do Brasil e América Latina em busca de conhecimentos e tecnologias adotadas pelas empresas best in class dos Estados Unidos e Ásia. E a sua, inclusive, estava me contando agora que faz visitas técnicas, missões empresariais junto a empresários, levando para a China, né? E participou de diversos outros convenções, de outros seminários na área de supply chain, na área de logística, na América Latina. Eu acompanho sempre o Imai nas viagens dele, através das mídias sociais, as palestras e tudo mais. É professor convidado da Fundação Dom Cabral, que é uma das referências em termos de qualidade do Brasil, né? É uma empresa de consultoria atuante no Brasil todo, atendendo grandes empresas, e foi ex-professor nosso da UCP, conforme falei, do curso de logística, sempre parceiro, fez já palestras para os alunos. Eu lembro que na UCP nós fizemos aulas em conjunto, porque esse tema logística e marketing andam juntos, né? O P de praça é essencialmente logística no composto de marketing. E Yasu, fica à vontade, diga para a gente como é que você quer conduzir o teu conteúdo, e os alunos depois eu vou abrir no final da palestra para as perguntas via chat aí do YouTube, onde vocês estão assistindo, tá? Os alunos já podem encaminhando as perguntas, e assim que ele terminar, eu vou passando para ele e a gente vai continuando o bate-papo. Vai lá, Yasu. Tá bom, Ferrari. Bom, primeiro é um prazer, viu? Sempre que chega um convite teu, pela nossa amizade, pelo nosso carinho, e sempre que chega um convite para o UCP, especialmente, para mim é um prazer atender. A UCP, para mim, é uma segunda casa. Eu fui aluno da UCP também, não concluí minha graduação aí, mas eu iniciei a graduação na UCP, então eu estou em casa. Os anos que eu tive aí dando aula foram muito prazerosos, de excelentes lembranças, e enfim, é sempre um prazer atender o convite
ao convite teu e ao convite da UCP. Então, obrigado. Espero que os alunos aproveitem. A gente vai conduzir isso mais como uma conversa do que como uma palestra formal. Eu não preparei slides, nada muito técnico. Quero mesmo fazer uma apresentação, um overview, né, desse panorama da inteligência artificial. Como o Ferrari falou, é algo que já faz parte do nosso dia a dia, ainda que a gente não perceba, especialmente no marketing, talvez mais do que em outras áreas, mas especialmente na área de vocês, no marketing. A inteligência artificial já é uma ferramenta adotada em larga escala, né? E o consumidor interage com ela, alimenta de novo, de volta, né, os algoritmos, com informações o tempo todo, principalmente o consumidor do e-commerce, né? Hoje nós temos um grande desafio de levar a inteligência artificial para fazer o mesmo que ela faz no e-commerce nas lojas físicas. Eu trouxe um caso desse aqui nosso para mostrar para vocês. Mas no e-commerce, essencialmente, né, os algoritmos estão rodando o tempo todo. Né? Muitas vezes você conversa com um chatbot sem se dar conta que está falando com um algoritmo de inteligência artificial e não com um ser humano, né? Quer dizer, esse é o ápice do aprendizado de um algoritmo, né, que nós chamamos de machine learning, né, de aprendizado de máquina, quando o algoritmo consegue te dar respostas a ponto de você não perceber que você está respondendo para uma máquina, não para uma pessoa, né? Então, a inteligência artificial está aí, né? Mais do que inteligência artificial, na verdade, a gente está falando da era da transformação digital na qual nós estamos inseridos, né? E a inteligência artificial é uma parte dentro desse universo de tecnologias emergentes, né? Como nós chamamos as novas tecnologias, que estão tomando conta do cotidiano das pessoas e também das iniciativas, né, dos novos projetos empresariais. E diferente de outros momentos aí da indústria, né, nesse contexto aí que a gente chama da indústria 4.0, né, da quarta revolução industrial, onde a tecnologia se faz presente aí na cadeia toda, né, transformando a cadeia inteira, principalmente nessa quarta revolução industrial, a gente tem uma diferença significativa em relação às outras três, né? Que é o custo de entrada. A barreira de entrada é muito menor. Nas anteriores, as barreiras de entrada eram altíssimas, né? Quer dizer, as primeiras indústrias que adotaram energia nos seus maquinários, né, como foi a primeira revolução industrial, pagaram um preço altíssimo. A própria automação da indústria, a revolução anterior, né, a terceira revolução industrial, que foi a anterior, que levou a automação para dentro da indústria, que levou os computadores para dentro dos escritórios, que levou a internet para dentro dos negócios, que levou o e-commerce para dentro da área comercial, que mudou a forma do marketing, da publicidade atuar, que abriu novas mídias, né? Tudo isso teve um custo muito alto. Foram investimentos em equipamentos, foram investimentos em novas tecnologias, foi investimento no aprendizado, na área industrial principalmente. A terceira revolução industrial ainda não aconteceu em muitos segmentos, né? A gente vai em diversas indústrias, eu que sou da área de operações, a gente vai em diversas indústrias que sequer tem um projeto de automação bem consolidado, né? Você tem pequenas gambiarras ali que vão conversando com as máquinas e problemas vão sendo resolvidos, né? Mas a quarta revolução industrial, ela tem esse diferencial, porque as barreiras de entrada são muito baixas. Então, a gente pensa assim, a gente fala na questão da inteligência artificial, que é um nome pomposo, né? Uma coisa que remete à tecnologia, uma coisa avançada e tudo mais. E você pensa assim, nossa, até eu ter alguma coisa de inteligência artificial, alguma tecnologia, algum mecanismo de inteligência artificial no meu negócio,
Isso vai levar muito tempo, porque eu não fiz nem, sei lá, eu não tenho nenhuma página no Facebook ou perfil de Instagram no meu negócio, então até eu chegar na inteligência artificial é um negócio muito demorado. E não é, né? E você pode pensar que é caro e também não é, porque nós estamos na era do open source, né? Ou seja, nós estamos na era da fonte aberta, dos projetos colaborativos, né? Quer dizer, eu acho que nunca existiu um ambiente tão favorável àquele conceito do ganha-ganha, todas as partes ganharem, quanto esse momento que a gente está vivendo agora, onde eu disponibilizo uma tecnologia que eu criei, ou um recurso que eu criei, ou uma inovação que eu criei, a um ambiente colaborativo para quem está ali naquele ambiente potencializar ou produzir muito mais com aquilo que eu criei. E eu colho frutos disso. Eu sou chamado para um projeto, eu faço parte de um projeto. Então, na inteligência artificial, diferente do que a gente viu aí nas revoluções passadas, né, ou nas eras passadas, você, por exemplo, você não compra um software muito caro para criar um algoritmo de machine learning ou colocar um chatbot para funcionar, né? Aqueles robozinhos que respondem automaticamente o que as pessoas perguntam, né? Como se tivesse alguém escrevendo ali no chat ou no WhatsApp, né? Você não paga a licença disso, isso está disponível. Isso está disponível para você usar até um determinado nível. A partir dali, você começa a pagar pelo volume que você demanda. Mas, normalmente, aquele volume baixo ali, relativamente baixo, para um pequeno negócio, ele é suficiente para o resto da vida, né? Para você validar um projeto, para você fazer um projeto piloto, aquilo é mais do que o suficiente. Você cria N atendimentos ali no chatbot, ou você cria um algoritmo que consegue tomar N decisões ao longo de um dia ou por hora, né, e resolver problemas até você chegar no nível em que você começa a pagar. Então, Mike, nós temos aqui, eu estou vendo aqui que temos alunos de comunicação. Legal. E eu tenho um exemplo disso que você está falando. Três ex-alunos nossos do curso de marketing da UCP têm uma consultoria na parte de gestão de mídias sociais e de comércio eletrônico. E eles usam esse recurso para os clientes deles, o robozinho que responde automaticamente as mensagens do Facebook, as mensagens do Instagram. Eu acho que isso confirma. E um deles, especificamente, é bem fuçador, eu diria assim. Vai mexendo nas tecnologias. Eu acho que é um pouco por aí o perfil do profissional para trabalhar hoje, né, em comunicação, no setor de não ter medo da tecnologia, fuçar. Não tem a tecnologia aliada, né? A tecnologia está transformando isso, né? Quer dizer, hoje o robô responde perguntas básicas, né? Que é o conceito básico aí do machine learning, mas quando você vai uma camada a mais para o deep learning ou para o NPL, né? Que é a capacidade da máquina contextualizar coisas, o robô não só responde perguntas, como ele formula sentenças inteiras. A inteligência artificial vai muito além, né? Assim, só abrindo um parêntese no meio da conversa, para os alunos entenderem. O meu objetivo aqui, assim, não é nem explicar o que é inteligência artificial, nem como a inteligência artificial funciona, mas é mostrar aplicações dela no marketing, né? Eu acho que essa brecha que você abriu, Ferrari, ela permite isso. O algoritmo de inteligência artificial ele chega num ponto, por exemplo, nós temos uma aplicação rodando em um cliente em que o algoritmo interpreta contratos, né? Ele pega todos os contratos que a empresa tem assinado, interpreta aqueles contratos para entender se as decisões que são tomadas no dia a dia, principalmente as que se referem a pagamentos, negociações, vendas e tal, ele faz o compliance, ou seja, ele valida se aquela transação que aconteceu, ela está de acordo com o que está redigido no contrato. E para isso ele precisa entender o contrato. Então você pensa bem, um algoritmo de computador, ele entende o que está escrito num contrato, para validar se aquela venda que aconteceu, se aquele desconto que o fornecedor me concedeu está dentro das regras de compliance ou não. Porque esse é um prejuízo muito grande para as empresas, né? Por exemplo, grandes varejistas, o cara vai lá e negocia. Eu vou comprar esse chocolate aqui e toda vez que eu comprar, você vai me dar um bônus de tanto. Cara, os caras apertam a mão lá, aceitam o negócio, mas ao longo daquele tempo do contrato, não tem ninguém conferindo se aquilo está acontecendo ou não. Se cada nota fiscal que foi emitida está chegando com aquele desconto, com aquela quantidade bonificada. Você acredita que o fornecedor está
está fornecendo conforme ele colocou em contrato. Mas você não tem garantias disso, né? Então, o algoritmo de inteligência artificial ele tem que entender o que está num contrato para poder validar se as transações estão acontecendo em conformidade com aquilo ou não. Então, o pessoal da área de comunicação, aí fechando esse parêntese que você me deu, Fernando, tem muito a explorar principalmente dessa parte de deep learning, né, do aprendizado profundo de máquina, para que os algoritmos consigam entender, por exemplo, a grande quantidade de informações, de críticas, de comentários a respeito de uma marca, a respeito de um produto, a respeito de um serviço que cai na rede social o tempo todo, o dia inteiro, né? Você não tem como colocar gente ali para ficar buscando todas as notícias, todos os comentários, tudo que se fala de uma grande marca, de uma marca global, por exemplo, né? Então, você faz uso dessas ferramentas que a gente chama de web scraping, né? Ou seja, ele vai rodando a rede atrás do que se fala a respeito de alguém, de uma marca, de um assunto, de alguma coisa, e te dá um clipping ali de tudo que está acontecendo. Olha, tantos por cento das pessoas estão falando disso, tantos por cento estão falando daquilo, tantos por cento estão elogiando, tantos por cento estão criticando, tantos por cento estão... Enfim, né? Que permite que o gestor tenha uma visão global ali do que está acontecendo, em tempo real, numa velocidade que as pessoas não conseguiriam fazer, né? Você pode colocar um exército de pessoas ali que não vai conseguir fazer naquela mesma velocidade, e com a precisão e a lógica também que um exército de pessoas não conseguiria dar, né? Então, assim, é exatamente desse ambiente de transformação digital que muda a cadeia toda, né? Quer dizer, a gente está aqui para falar de marketing, mas você vê que, ao mesmo tempo que eu estou falando de marketing, eu estou falando do mesmo algoritmo sendo aplicado na área jurídica, na área comercial, na área de comunicação, né? Então, nós estamos na época em que a inteligência artificial ela vai transformar toda a cadeia produtiva, né? E isso, invariavelmente, inclui o marketing. Né? Não tem como o marketing não tirar benefícios e não enxergar oportunidades nisso aí, né? E o que viabilizou esse momento aqui da inteligência artificial, né? Primeiro, a inteligência artificial em si, ela já está no mundo há muito tempo, desde que ela nada mais é do que modelos estatísticos rodando por trás de uma alta capacidade de processamento, né? Então, desde que os modelos estatísticos foram criados e compreendidos e as suas aplicações entendidas, né, concebeu-se a ideia de que computadores poderiam tomar decisões como humanos tomam, né? Então, isso ficou represado durante muito tempo. Assim, os primeiros insights aí de inteligência artificial são da década de 50, alguns ensaios na década de 70, né? E não existia nem base de dados e nem capacidade de processar as informações que são precisas, né? Então, hoje, o que viabiliza a inteligência artificial hoje? Primeiro, a capacidade de processamento, que é muito grande. Nós temos uma capacidade de processamento absurda disponível no mundo, né? Quer dizer, no teu telefone, nem sei onde está o meu telefone aqui, no teu telefone pessoal, você tem mais capacidade de processamento do que todos os computadores do centro de controle da NASA quando o primeiro foguete foi para a Lua. No teu smartphone, independente de qual seja. Não precisa ser o mais caro ou o último da moda. Independente do smartphone que você tem no bolso, você tem mais capacidade de processamento do que a soma dos computadores que soltaram o foguete para a Lua na década de 60. Né? Então, é uma baita capacidade de processamento. Né? Depois você tem uma imensa disponibilidade de dados. Dados catalogados o tempo todo tipo de informação, como nós nunca tivemos. Cada vez que você coloca uma coisa sua na rede social, cada vez que você posta uma foto, cada vez que você coloca uma hashtag, cada vez que você faz uma busca no Google, cada vez que você escreve num blog, você está alimentando uma imensa base de dados que vai servir de matéria-prima para outros experimentos, para outras conexões, para outros âmbitos da área de negócio. Então, nós temos dados no mundo como nunca existiu, né? E os algoritmos de inteligência artificial,
eles estão sendo treinados em cima dessas bases que são livres. Por exemplo, foto de cachorro. Tem foto de cachorro o tempo todo na internet. Nesses minutos que eu estou falando com vocês aqui, já deve ter mais de 100 mil fotos de cachorro carregadas no mundo inteiro. Então, nunca se teve tanta foto de cachorro, tanta foto de produto, tanta foto de gente triste, tanta foto de gente sorrindo, tantos vídeos de alguma coisa, de um evento engraçado, de um atentado, de um acidente, do que seja, disponível abertamente para consulta no mundo virtual, no mundo da internet. A ponto de que, né, em 2018, né, as universidades americanas, o MIT, ele produz assim, concursos, né, o tempo todo para incentivar novas descobertas, para incentivar o aprimoramento de algumas coisas. Então, tem um dos concursos do MIT que é assim, é um algoritmo para identificar a raça de cachorro. E pela primeira vez, né, na história desse concurso, que ele acontece, não lembro de quanto tempo, mas em 2018, pela primeira vez, o algoritmo de inteligência artificial acertou mais raças de cachorro em menos tempo do que um especialista em raças de cachorro. O algoritmo superou o humano. Por várias vezes a gente vê isso acontecer, porque o algoritmo se torna especialista a tal ponto que ele percebe pequenas distinções em imagens, em vídeos, em texto, que a nossa capacidade lógica de processamento, de contextualização, de interpretação, ela não consegue perceber. E a partir de um algoritmo que identifica com precisão uma raça de cachorro, né, a gente começa o desenvolvimento de uma inteligência ao redor daqueles recursos que consegue identificar, por exemplo, a reação humana frente a uma imagem, a uma publicidade que você expõe para ele. Né? A reação humana frente a um produto que ele acabou de comprar, a um prêmio que ele acabou de ganhar, a exposição de um produto na vitrine. Né? Então, você começa a ter, a partir dos pequenos treinamentos de um algoritmo, de identificar um cachorro, de diferenciar um lápis de uma caneta, de diferenciar uma xícara de café por uma xícara de leite, uma xícara pequena de uma xícara grande, um copo de outro tipo de copo, um japonês de um chinês, né? A partir desses pequenos treinamentos que você dá para o algoritmo, você consegue desenvolver coisas muito maiores e que estão entrando no âmbito do comportamento do consumidor de forma que a gente não imagina. Vocês todos, nós todos que estamos aqui, fazemos parte desse experimento diariamente. Cada procura que eu faço na internet, né, isso para partir do exemplo mais simples, cada procura que eu faço na internet, depois eu vejo uma série de banners daquele produto que eu procurei. Isso não é inteligência artificial, né? Isso é uma relação direta, quer dizer, eu procurei caneta, eu vou enxergar propaganda de caneta, então não tem nada de inteligência nisso, ele só está me rastreando, ele só está dizendo, estou te rastreando, eu sei o que você quer. Agora, a partir do momento que eu procuro uma caneta e ele entende o seguinte, olha, o cara que procura uma caneta não demora 2 semanas, ele compra um caderno. E ele começa a me oferecer o caderno antes mesmo de eu saber que eu preciso de um caderno, aí você tem um bom algoritmo de inteligência artificial rodando por trás. Porque e já tem varejistas usando esse tipo de recurso para gerenciar, e aí mais uma vez a ligação do marketing com logística, né? Usando esse tipo de recurso para gerenciar o que comprar e gerenciar o que oferecer para esse cliente, qual a comunicação que vai fazer para esse cliente, antes até dele chegar no ponto de venda, né? Sim, antes dele chegar no ponto de venda. Não só o que oferecer, Ferrari, a gente está participando de alguns experimentos desses aí com clientes nossos. Não só o que oferecer, mas por quanto oferecer e quando oferecer para o cliente. Você tem um momento também daquilo. Então, hoje, por exemplo, nós temos um cliente nosso que é uma rede varejista de calçado, é uma rede pequena de varejo de calçado aqui no estado do Rio. A gente está fazendo um estudo de correlação de vendas, em que nós utilizamos um algoritmo desse de inteligência artificial para entender, por exemplo, quem compra um determinado tipo de sapato tem probabilidade de comprar mais o quê? E se aquela pessoa for um homem ou uma mulher, e se tiver uma faixa de renda entre tanto e tanto,
E se morar em determinada cidade ou em determinado bairro, isso aumenta ou diminui a probabilidade de comprar aquele tipo de produto? Se ela comprar um produto dessa cor, ela tem a probabilidade de levar um acessório como estampa assim ou assado, né? Então, nós estamos conduzindo um experimento desse com o cliente já com resultado. Na semana passada, por exemplo, eu estava vendo aqui um dos casos que a gente selecionou para a campanha que ele está fazendo de e-commerce, agora nessa época de pandemia, de que o cliente que compra, tem um tipo de calçado que nem eu sabia que existia, um tal de pipitu. Quem compra um pipitu, que eu confesso que até hoje eu não sei o que é, mas enfim, eu sei que a mulher que compra um pipitu tem grande probabilidade de levar junto com a compra uma bolsa pequena, daquelas bolsas pequenininhas que anda do lado, assim, tipo uma carteira, e um cinto fino. Tem grande probabilidade. Isso é um insight para quê? Para quando o consumidor comprar aquele produto, ou pelo menos o consumidor dele comprar aquele produto, o vendedor oferecer em seguida aqueles produtos que têm alta correlação com a venda dele. Ou, se ele comprar isso por e-commerce, ele fazer aquela sugestão, quem comprou isso levou também, né? Ou nas próximas vezes que ele receber um mailing, um WhatsApp, ou uma propaganda por algum canal de rede social e tudo mais, ele não mais recebeu uma propaganda aleatória de tudo que a loja está oferecendo, mas recebeu uma propaganda direcionada com os produtos que ele tem probabilidade de comprar porque ele comprou esse produto aqui. Você pode contratar um exército de gente para fazer um trabalho desse, colocar atrás de um computador, com sala com ar-condicionado, mas que não vai conseguir fazer isso nem com a precisão e nem com a velocidade que um algoritmo de inteligência artificial consegue fazer. Principalmente quando você trata de um mix aí de 10 mil SKUs, de 5 mil SKUs, o número de combinações que podem existir a partir disso é muito grande, né? E esses fluxos de atendimento, eles se tornam tão complexos a ponto de que vocês que estudam marketing, você tem aqueles fluxos de atendimento, né? Olha, quando o cliente responde isso, você vai por aqui, quando o cliente tem isso, você faz aquilo, né? Muito que o pessoal do telemarketing às vezes usa para conseguir chegar numa venda, né? Ou para impedir que o cara cancele o cartão de crédito, aquelas coisas chatas que a gente escuta no telefone, né? E o algoritmo de inteligência artificial, ele às vezes consegue entrar no nível de detalhe tão grande que ele cria muitas vezes um fluxo personalizado. É quase como se eu criasse um fluxo exclusivamente para o Ferrari, porque eu consegui identificar os hábitos, as propensões e as probabilidades do Ferrari. Cada vez que o Ferrari me dá uma resposta, eu vou para um fluxo em que eu aumento a chance de converter a venda dele, ou de impedir que ele cancele um serviço, ou de aumentar o ticket médio para ele, enfim. O que for a função objetiva ali do teu algoritmo. Então, isso no e-commerce, né? Apesar de ainda ter muitas dessas tecnologias desenvolvidas no campo da prototipagem, até porque elas esbarram em algumas coisas de privacidade, ética, né? Alguns temas que são complexos, né? Apesar de ter muita coisa desenvolvida, essas coisas estão sendo implantadas em larga escala e muitas vezes em background. O e-commerce está muito à frente nisso. O e-commerce está muito à frente nisso. Nós nos assustamos aqui agora no início do ano, aqui no escritório, porque a gente estava cogitando aqui de comprar uma impressora 3D para alguns projetos que nós temos aqui. E quando a gente tocou no assunto de impressora 3D, o meu sócio, Pedro que você conhece, né? O meu sócio Pedro falou, rapaz, você sabe que eu ando recebendo uns anúncios aí da Submarino, da Americana de impressora 3D. Eu nunca procurei impressora 3D na vida. Aí eu falei com ele, fala, Pedro, pode ser uma mera coincidência, né? Mas eu não duvido que em função das compras que a gente faz, porque a gente está sempre comprando coisa de tecnologia, a gente está sempre se antecipando a algumas coisas aqui, enfim, pelo nosso ofício mesmo, né? Eu falei, eu não duvido que seja o nosso fluxo aí dos caras estarem descobrindo que você já estava propenso em algum momento a comprar uma impressora 3D e você nem sabia que você estava querendo comprar uma impressora 3D. Quer dizer, aí ele, por curiosidade, foi lá no lixo dele, lá do Outlook, foi lá no lixo dele procurar os e-mails deletados aí, esses e-mails de promoção e tudo mais. Ele estava recebendo e-mail de impressora 3D desde o final de outubro
A gente foi falar em impressora 3D era meados de fevereiro, quando a gente foi falar assim, não, deixa eu ver aqui quando é que foi que eu estava recebendo e-mail de impressora 3D. Desde o final de outubro ele estava recebendo propaganda de impressora 3D e a gente foi falar disso em fevereiro. Não pode ser mera coincidência, mas eu acredito seriamente que ele entrou no radar do algoritmo de que, opa, esse camarada aqui, ele está no nicho de pessoas que depois que compraram isso, tem X propensão, tem X probabilidade de comprar uma impressora 3D. E aí ele começa o quê? A te ofertar uma impressora 3D antes mesmo de você descobrir que você precisa. 4 meses depois você descobre, poxa, eu preciso de uma impressora 3D e faz tempo que eu estou recebendo um anúncio aqui da Americanas. Então é nesse nível, assim, o e-commerce está muito bem, né? Principalmente nesse processo de, nós chamamos isso, né, de clusterização, de você estabelecer clusters. Eu imagino que vocês devam usar aí essa linguagem, inclusive deve ter vindo do marketing, né, Ferrari? Cluster, a gente usa com concentração de mesmo negócio no mesmo local. Rua Tereza é um cluster de lojas no mesmo segmento, no mesmo local. Bom, a gente chama isso para classificar o consumidor, né? Quer dizer, é uma aglomeração ali, né? Um conjunto de consumidores que tem o mesmo perfil de compra, né? Então, quer dizer, é óbvio que o algoritmo não fez uma previsão de que o Pedro ia comprar uma impressora 3D, né? Ele não adivinhou o futuro. Mas ele falou assim, olha, os caras que compraram isso no passado, que foram a mesma coisa que o Pedro comprou, eles logo depois também compraram uma impressora 3D. Então eu boto o Pedro no cluster dos caras que logo depois que fazem que tem aquele perfil de compra, tem propensão de comprar uma impressora 3D depois. E acertaram. Valeu todo o investimento nisso, né? Quer dizer, foi um marketing direcionado. O site não saiu oferecendo impressora 3D para uma base de não sei quantos milhões de clientes que talvez eles tenham cadastrado. Foi um marketing direcionado, um tiro preciso e que 5 meses depois deu resultado. Eles mandaram o quê? Meia dúzia de e-mail ali para o cara todo mês, lembrando, o dia que você precisar de uma impressora 3D, nós temos aqui. Né? E deu resultado. Então, esse é o poder aí que a inteligência artificial pode agregar nos negócios, sem te agregar custo quase nenhum, né? O custo de você desenvolver um algoritmo desse, linkar um algoritmo desse junto com a tua plataforma de CRM, né, de relacionamento com o cliente, é muito baixo. O custo de você alimentar esse algoritmo é zero, porque ele se autoalimenta com cada compra que é realizada no site. Cada compra, o Ferrari entrou lá e fez uma determinada compra, o algoritmo já joga aquele dado para dentro da base dele, verifica que cluster que o Ferrari pertence, que fluxo que o Ferrari pertence, o que aquilo muda nas projeções futuras do comportamento de compra do Ferrari e toma as decisões a partir daí, não tem mais ninguém validando isso. Né? É até perigoso, né? Depois a gente tem um outro assunto que é o tema ético, né? Que o algoritmo começa a discriminar pessoas, a discriminar comportamento. Você tem uma série de outros temas éticos e morais aí que tocam isso, né? Mas é pertinente, né? Então você tem isso, né? Quer dizer, o algoritmo clusterizando o consumidor, entendendo o comportamento de compra do consumidor, entendendo as probabilidades de compra, de rejeição de serviço, né? Você tem também a internet das coisas plenamente integrada com a inteligência artificial. Então, hoje nós temos, por exemplo, câmeras que são capazes de identificar o consumidor, que são capazes de identificar a reação do consumidor frente a alguma coisa, que são capazes de identificar o comportamento do consumidor, né? Não só para o marketing, mas para diversas outras coisas, né? Eu estava falando com o Ferrari da missão que nós levamos para a China ano passado, e nós vimos lá numa das cidades, Xi'an, aquela cidade que tem os guerreiros de pedra, a cidade histórica da China. Xi'an é uma cidade, é uma smart city, né? Uma cidade plenamente inteligente. Né? As câmeras conseguem entender o que está acontecendo. Você faz um movimento brusco, a câmera entende que pode estar acontecendo ali um ato de violência, um ato de vandalismo, pode estar acontecendo um roubo. Então, você não precisa de alguém olhando a câmera lá na tela para entender que está acontecendo um roubo ali, aquilo pode passar despercebido para o analista. Para o algoritmo, ele entende com precisão. Opa, está acontecendo ou tem X probabilidade de estar acontecendo isso. Né? Nessa época de pandemia, por exemplo,
as câmeras de monitoramento das cidades poderiam estar sendo usadas para identificar aglomeração. É a coisa mais simples que existe da gente fazer um algoritmo entender. Olha, tem 4 pessoas ou mais reunidas ali, é uma aglomeração. Manda a guarda municipal para lá separar aquele povo. Então, da mesma forma, essas aplicações podem ser convertidas para dentro da loja. Eu vou compartilhar com vocês aqui, não é um slide de apresentação, mas é um slide que eu fiz para apresentar um cliente nosso, um projeto que nós estamos conduzindo com eles, né? Então, olha, isso aqui, né, é uma... Estão enxergando aí? Né? Isso aqui, por exemplo, é um slide que eu estou mostrando aqui para o cliente os recursos que a gente pode empregar, mas isso aqui no fundo não é uma montagem, eu não coloquei um quadradinho aqui em cima da pessoa. Isso aqui é um print screen de uma câmera dotada de inteligência artificial e que ela pode ser treinada para reconhecer pessoas, objetos, cores, linhas, o que quer que seja. Aqui essa câmera especificamente, ela está identificando pessoas na loja. Está vendo que ela coloca uma tag aqui em cima, person? Está dizendo que isso aqui é uma pessoa que está dentro da loja. Então, através dessa câmera, eu posso estar contando, por exemplo, quantas pessoas entram na loja, quantas pessoas passam na porta do meu ponto de venda, que horário passa mais pessoas, quantas das pessoas que passam, elas entram, né, que horário que entra mais pessoas relativamente ao número de pessoas que passa por lá, né? Em que sessões essas pessoas circulam, quanto tempo elas permanecem numa determinada sessão, qual a sessão aqui, ou qual a prateleira que prendeu a pessoa mais tempo, né, aonde está dando fila, enfim, que impacto que eu tenho, por exemplo, de uma ação na porta da loja para atrair o cliente. Eu coloco um pipoqueiro lá, um palhaço, alguém cantando alguma coisa, eu atraio mais gente para dentro da loja, eu espanto as pessoas da porta da minha loja, que impacto que eu tenho, eu retenho as pessoas mais tempo na loja, que impacto que eu tenho nisso no meu negócio, né? Então, com uma câmera dotada de inteligência artificial, eu não tenho mais aquela percepção que muitas vezes o dono do negócio tem, né? Eu tenho dados concretos. Isso para o cara que tem uma loja, 2, numa cidade pequena e tudo mais, ele até percebe isso no feeling, né? Mas para uma rede, por exemplo, como Renner, Magazine Luiza, enfim, Casa e Vídeo, Americanas, o que for, que tem milhares de lojas espalhadas pelo país, você não pode depender mais do feeling do dono, do gerente da loja. Você tem que ter uma ferramenta que te dê estatísticas disso, né? E a partir das estatísticas que você consiga embasar decisões, embasar modelos de simulação. Você tem outro recurso da câmera, por exemplo, isso aqui também não é uma montagem, tá? Isso aqui é um print mesmo da imagem da câmera. Então você tem uma câmera, por exemplo, identificando que tem uma pessoa e o tempo que essa pessoa está olhando para o produto. Isso aqui é uma tremenda informação do marketing. Quer dizer, o que está retendo a pessoa aqui, nessa gôndola aqui, nesse ponto de venda, nesse ponto promocional aqui. Essa pessoa ficou olhando 7 segundos aqui para o produto, ela levou o produto, ela botou o produto lá de volta. Qual que é o problema aqui? A apresentação do produto, a embalagem que não está despertando interesse do consumidor, é o preço. Então, e a partir dessa mesma captura aqui, né, com uma outra camada de algoritmo, com outro desenvolvimento de inteligência em cima dessa mesma imagem, eu consigo perceber se na hora que o cara virou a etiqueta para o rosto dele, se ele sorriu, se ele torceu a boca, se ele levantou a sobrancelha, se ele demonstrou alguma reação de que ele está satisfeito ou de que ele está insatisfeito com aquele produto, se ele se sentiu à vontade com aquilo ou não, se ele ficou feliz talvez com uma imagem que eu estou mostrando para ele ou não. Então, eu consigo perceber aqui uma série de reações e quantificar essas reações, né? Quer dizer, transformar isso em dados e não em percepção, né? Porque você manda alguém para o ponto de venda, e aí, qual foi a percepção? Ah, o cara gostou. A maioria das pessoas que passou lá fez uma expressão de que gostou. Mas a maioria, quanto que é? Quantas pessoas são das que passaram por... Quantas gostaram, quantas não gostaram, quantas mostraram diferença, quantas ficaram com nojo, né? Qual foi a reação? Porque essas reações, as reações humanas, para quem talvez ainda não saiba, elas são catalogadas, né? A gente tem
um catálogo aqui das suas expressões faciais, do que elas querem dizer. Então, o algoritmo consegue interpretar isso muito bem. O cara torceu de canto de boca ali, quer dizer que ele não gostou muito. O cara olhou para o alto, ele está pensando no preço. O cara levantou a sobrancelha, ele se assustou. Essas reações são catalogadas. E o algoritmo consegue dizer quantas pessoas expressaram cada uma dessas reações, né? Então, a gente tem recursos como esse. A gente tem recursos como... Acho que o Ferrari caiu aí na transmissão. Ficou congelada a imagem dele. Não sei se foi ele que caiu ou se fui eu. Alguém pode me dar um retorno aí, Bruno, se eu estou conectado ainda? Bom, espero que eu esteja conectado. Pode prosseguir, professor. Está normal. Tá. Então, espero que eu esteja conectado, senão eu estou falando sozinho aí. Outro recurso que você tem é a câmera criar um mapa de calor por onde você passa, né? Ou seja, a mesma câmera que identifica a pessoa em algum lugar, ela identifica por que sessão ela passou, aonde ela parou, quanto tempo ela permaneceu, né? E ela traça esses gráficos aqui, quer dizer, o sujeito que estava nessa sessão, ele se moveu daqui para cá. O sujeito que estava nessa sessão, ele veio de lá para cá, né? E depois ela vai criando um mapa, essa outra imagem aqui embaixo, também não é uma montagem, isso é uma imagem da câmera, é um mapa de calor, né? Onde essas zonas aqui mais próximas do vermelho, elas demarcam por onde as pessoas passaram mais ou onde elas permaneceram mais tempo, né? Então, isso aqui é uma tremenda de uma imagem, porque ela mostra para você assim, olha, dentro dessa vitrine aqui, olha, como é o nome disso aqui? Desse freezer, né? Os consumidores pararam mais tempo aqui, quer dizer, eles pegaram mais produtos dessa geladeira aqui do que da geladeira do lado. Qual que é o problema aqui? É o mix de produto, é a exposição, é o local onde a geladeira está, tem algum impedimento para o cara chegar lá, né? Os caras pararam mais nessa estante aqui, nesse expositor, do que no expositor de cá. Qual que é o problema daqui? Aqui eu tenho um produto de mais giro, aqui está melhor exposto, está melhor localizado na loja, né? Então, essas tecnologias de mapa de calor, elas são facilmente captadas, identificadas aí pela inteligência artificial, né? E ela também é utilizada para prevenir comportamentos de roubo, né? Uma vez que a câmera consegue identificar, por exemplo, produtos que estão sobre um checkout, por exemplo, né? Ela também consegue dar para a gente aí feedback de, olha, o cara está passando esse produto aqui no scanner ou o cara está evitando o produto no scanner. Essa imagem aqui do lado, não dá tempo de eu falar sobre isso, explicar essa imagem em detalhe, mas ela é um algoritmo que está interpretando se o cara está passando o produto na leitura do scanner, se o cara está evitando aquele produto, se o cara está dando um bypass aqui no scanner, né? Que produto que é e quem que é o sujeito que está fazendo isso. Então, você também utiliza isso na loja para prevenir que ocorram desvios e tudo mais. Voltando aqui a imagem, né? Então, a inteligência artificial, assim, ela tem um campo que a gente não consegue imaginar onde pode parar e que não tem produtos prontos, né? Você não está dotado, municiado aí de produtos que eu digo assim, soluções, softwares de inteligência artificial para você, vou comprar um software de inteligência artificial para o meu negócio. Não existe isso, né? Você apresenta um problema para o teu negócio e a partir desse problema você busca então as soluções de inteligência artificial que podem soluções que podem atender o teu negócio. Eu trouxe também alguns cases aqui para mostrar para vocês, cases reais, coisas que a gente está mexendo no dia a dia. A Ambev no Brasil, a Ambev está desenvolvendo com um amigo nosso lá de São Paulo, Dionísio, estão desenvolvendo uma formulação de cerveja, não mais pelo mestre cervejeiro, mas pelo algoritmo de inteligência artificial. A Ambev está conduzindo uma pesquisa de gosto, né, de degustação com seus clientes, com consumidores, e fazendo um apanhado das características da bebida que aqueles consumidores estão apontando, e o algoritmo de inteligência artificial
está fazendo a formulação da bebida. Eles vão lançar essa bebida em breve. Isso está saindo no mundo inteiro como manchete, a formulação de cerveja feita por um algoritmo de inteligência artificial. A American Airlines, né, a companhia aérea americana, a American Airlines, no último voo que eu tive com eles, eu não precisei mais apresentar passaporte, né? Normalmente a gente chega no portão de embarque, se apresenta o passaporte e a passagem, né? E o bilhete aéreo. Eu passei o bilhete aéreo no scanner lá e uma câmera me reconheceu. Eu não precisei mais apresentar documento para embarcar no voo. A câmera me reconheceu e eu embarquei no voo. Isso também é um algoritmo de inteligência artificial, quer dizer, validando que quem está ali passando aquele bilhete de embarque sou realmente eu. Agora, como é que eles fizeram isso, eu não sei, porque eles não tiraram uma foto minha em momento nenhum. Então, eu não sei se são dados do meu passaporte, eu não sei se são dados de redes sociais, né? Mas eles me reconheceram e deixaram eu entrar no avião. No aeroporto de São Francisco, também recentemente, eu passei por lá, e é muito interessante, assim, você desembarca do voo, e passa num corredor. Nesse corredor tem uma série de banners digitais, assim, de fora a fora, de um lado e do outro. Você vai andando, banner digital mesmo, aquelas telas 3D, e à medida que você vai andando pelo corredor, você tem as câmeras que te reconhecem, identificam para que lado você está olhando, e à medida que você vira a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, ele mostra para você a propaganda no teu idioma. Então, ele identifica que é você que está passando ali por aquele corredor e aquela propaganda que está sendo exibida, ela muda para o teu idioma. Se eu sou brasileiro, ela muda para o português. Se tiver um coreano passando do lado, na hora que ele olhar para o painel, a câmera vai identificar que é ele, vai mostrar aquela publicidade no idioma dele, em coreano, né? E por aí vai, né? Então, o marketing está fazendo um amplo uso disso. Nós, cada dia mais, nos tornamos consumidores massivos de inteligência artificial. Todos os aplicativos, por exemplo, que nós consumimos, né, Netflix, Spotify, YouTube, pesquisa que nós fazemos no Google, os dispositivos que vocês utilizam, os smart devices, né, os Apple Watch, esses relógios que estão na moda eletrônicos, tudo isso são dispositivos que, cedo ou tarde, podem ser integrados a soluções de inteligência artificial que vão fornecer insights importantes para o marketing, né? Os Apple Watch, por exemplo, como é que é o nome? Smartwatch, por exemplo, eles são dispositivos que estão no centro de uma discussão ética muito grande nesse momento, porque as empresas porque eles estão te monitorando, esses dispositivos têm monitor cardíaco, monitora a tua frequência cardíaca, monitora teu suor, teu calor, monitora tudo teu, né? Então, quando você é exposto, por exemplo, a uma publicidade, ou quando você está jogando, ou quando você recebe uma determinada mensagem, ou quando você está assistindo um determinado vídeo, você está lá assistindo, você está assistindo um filme, por exemplo, está chorando, está emocionado com aquele filme lá, com a noiva casando, com o vestido, com o penteado, não sei o quê. O dispositivo está lá monitorando lá teu pulso, aumentou, diminuiu tua frequência cardíaca, tua pressão aumentou, tua pressão diminuiu, tua temperatura subiu, desceu, você está suando, não? Quer dizer, as empresas de publicidade estão coletando ali teus dados vitais naquele momento em que uma imagem, que um produto, que um acontecimento está sendo exibido, e aquilo pode ser utilizado para te induzir ao consumo, né? Esse é um centro, é um tema ético que está plenamente em discussão nesse momento, porque você se permite isso, né? Quando você compra um dispositivo novo, um celular novo, uma televisão nova, quando você instala um software, alguma coisa, você tem lá termos de concordância, né? O agreement lá, né? Você tem o termo de concordância. No final, você tem que clicar no I agree. Você não tem outra escolha. Se você clicar no disagree, ele fecha, você não usa aquele negócio. Você compra um smartwatch lá, quanto custa aquele negócio? Faz uns R$4.000? Você compra um smartwatch lá de 4, 5 mil reais e no final você aperta lá, eu não concordo com isso aqui não concordo de você monitorar meu batimento cardíaco, minha pressão. Aí você
marca lá que você discorda e o negócio desliga, você não usa mais. Então, você concorda com isso o tempo todo. Se você quer utilizar uma plataforma, um site, um dispositivo eletrônico, um celular, um serviço do Google e tudo mais, você concorda com esses termos que permite que ele capture seus dados. Esse é um centro de discussão que toca diretamente o marketing, porque esses dados eles vão alimentar bases de dados que vão ser utilizadas pela inteligência artificial e pode ser usada para o bem ou para o mal, mas com certeza vai ser para fazer alguém faturar mais, né? Se isso vai fazer bem ou vai fazer mal para alguém é outra história, mas que é em prol de alguém faturar mais, com certeza é. Então, sem dúvida nenhuma, assim, o Ferrari abriu com uma afirmação muito importante para vocês. Para nós de operações é uma realidade, muito mais para vocês que são do marketing, de que, inevitavelmente, a inteligência artificial, a internet das coisas, essas tecnologias emergentes, todas elas vão fazer parte, acho que não só do cotidiano, mas do tempo todo do trabalho de vocês. O marketing ele vai ser um grande usuário, um grande fomentador, um grande colaborador do desenvolvimento e da aplicação da inteligência artificial. Então é isso, Ferrari. Eu excedi um pouquinho o meu tempo aí, mas eu espero que tenha atendido aí a expectativa de vocês. Deu para falar um pouco de tudo muito rápido. Gostaria de ter podido entrar mais em detalhe aqui em algumas coisas, mas fica para um outro momento, talvez, para a gente pegar cada ponto desse aqui e tratar mais em profundidade. Eu quis dar um panorama geral para quem talvez não tivesse tido esse contato com as possibilidades aí do universo da inteligência artificial e das tecnologias emergentes. Eu quis dar assim, uma foto grande, né, uma big picture aí para as pessoas poderem ver algumas das possibilidades e tirar insights a partir daí, né? Ok, vai, obrigado. Durante o decorrer da palestra, teve problema aqui na minha conexão, mas vai ser resolvido bem. Estou com a minha conexão muito ruim aí. Tem uma pergunta para você sobre a questão da paixão com que você fala, o envolvimento seu com a questão da inteligência artificial, da logística. E quando você, sendo seu sonho, quando entrou na faculdade, você sonhava em trabalhar com isso? E como você caiu nesse mundo da logística e da informática, da inteligência artificial? Eu acho que a curiosidade dos alunos que estão no momento ainda de definição quanto ao futuro, né? Legal. Como é que foi essa sua trajetória até chegar nesse mundo? Olha, eu tive uma sorte muito grande. Logo no início logo que eu falei que eu ia fazer administração para o meu pai, eu tive uma sorte muito grande, assim, que ele me chamou para uma conversa e falou assim, bom, já que você vai fazer administração, eu queria te sugerir que você pesquisasse todas as áreas de administração para você escolher que você mais se identificasse, se dedicasse desde o início a ela, né? Mas eu ia te sugerir duas áreas. Aí eu estava lá ouvindo, né? Ele falou, a primeira é a logística. Isso era em 2002 ou 2004, 2002 que eu entrei na faculdade. A primeira delas é a logística. Ele virou para mim na época e falou, olha, a logística é o tema do futuro aí. As empresas vão depender e se dedicar cada vez mais a encontrar oportunidades na cadeia de suprimentos. E uma coisa que ele me falou que eu lembro até hoje, ele falou, o tema da logística cada dia vai ficar maior, não vai se limitar só ao transporte das coisas, armazenagem e tal. O tema da cadeia de suprimento cada dia vai ficar maior. Ele falou, a outra área é a gestão do conhecimento. Na época eu não sabia o que era a gestão do conhecimento, mas ele me explicou um pouco. Mas das duas opções que ele me sugeriu, eu escolhi a partir daí a logística. E eu fui teu aluno, Ferrari. Eu não sei o quanto você lembra disso, mas eu estava com a logística debaixo do braço o tempo todo, né? Minhas apresentações, independente da matéria que fosse, eu sempre puxava a sardinha para o que viria a ser
a minha área, né, no futuro, e acabou sendo, né? Eu sou muito apaixonado por operações, realmente. Assim, se ficou evidente na fala, é porque eu sou mesmo. E o que me trouxe para a inteligência artificial, né, especialmente para a área de... Eu nem chamo de inteligência artificial, porque a inteligência artificial é uma parte, mas o que me trouxe para a transformação digital, que é como eu chamo, foi exatamente o tamanho que a logística, né, que hoje nós chamamos de operações, o tamanho que a parte de operações ganhou dentro dos negócios, né? Então, hoje a área de operações, ela bate na porta de todo mundo, ela bate na porta do marketing, ela bate na porta da qualidade, ela bate na porta das finanças, ela muitas vezes é a estratégia do próprio negócio, né? A gente brinca, semana passada nós tivemos uma live aí com o Mercado Livre, e a gente brinca assim que os negócios às vezes se tornam tão grandes que eles perdem o foco no seu negócio principal, assim, que originou aquilo, e o negócio principal passa a ser a logística, né? Você vê um varejista grande desses aí, como Casas Bahia, Magazine Luiza, tudo mais, que começaram vendendo móvel, TV, enfim, começou vendendo produto, mas no final das contas foi um grande operador logístico, que se ele não faz a logística bem feita, aquele negócio deixa de ter sentido, né? Então, a nossa conversa foi exatamente essa. Falei assim, olha, o Mercado Livre começou vendendo coisas, mas, na verdade, o que ele faz hoje é ser um grande operador logístico. Você tem uma coisa para vender aqui, eu tenho que entregar isso para alguém em algum lugar dentro de um preço que a pessoa pode pagar, né? E para ter essa competitividade, né, a tecnologia ela está ganhando espaço cada dia mais dentro das operações, né? As operações vão ser altamente dependentes e consumidoras da tecnologia. Então, isso foi o que me levou, né, recentemente para essa área da inteligência artificial, dos algoritmos, das tecnologias emergentes. Agora, se é uma sugestão, né, se é uma consulta nessa pergunta, eu, por experiência, eu sugeriria os alunos a fazer o mesmo, né? Quer dizer, ver as áreas não só do teu interesse de agora, mas que começam a desenhar oportunidades no futuro. Eu, particularmente, acredito que tudo que tocar ao que nós chamamos hoje de tecnologias emergentes, né? Elas são emergentes hoje, daqui a um tempo elas vão ser obsoletas. Mas tudo que hoje nós chamamos de tecnologia emergente, porque ela está surgindo agora, elas vão ser amplamente adotadas no futuro. Então, tudo que tocar nesse tema, eu acredito que seja uma boa área. Muito bom, ótima resposta. Mike, outra pergunta aqui do Caio Furtado. Ele quer saber quais profissões sobreviverão, quais profissões não serão afetadas pela inteligência artificial. Rapaz, a turma tá afiada aí, Ferrari. Na minha época não tinha essas perguntas não, cara. Olha, eu não sei dizer quais profissões não serão afetadas. Certamente as de tecnologias, de operações, as que envolvem criação, as que dependem de inteligência no negócio, essas certamente não. Mas eu acho que o mais importante do que você se preparar para exercer uma profissão, né, é você se preparar para aplicar conhecimento. Porque eu, Ferrari, a nossa geração, essa geração que está entre nós dois, aí, talvez nós fomos formados para ser administradores, engenheiros, publicitários, o que for, né? Agora, ano passado saiu uma pesquisa que foi publicada, eu não lembro se foi o Financial Times ou o The Washington Post que publicou, que 70% das crianças que estavam nascendo agora, né, no ano passado, né, 70% das crianças que estão nascendo agora, elas vão trabalhar em profissões que ainda não foram inventadas. Isso é uma grande realidade. Provavelmente muitos de vocês, por exemplo, nós aqui na empresa, nós fazemos arquitetura de algoritmos de inteligência artificial. Quando eu entrei na faculdade não existia isso. O Ferrari não me ensinou isso, os professores não me ensinaram isso. Não tinha ninguém preparado para ensinar isso.
Como até hoje, talvez tenham pouquíssimas pessoas, porque é uma instrução nova, né? Agora, há pouco eu estava tendo uma reunião com um prestador de serviço nosso, que é uma gestora de conteúdo de redes sociais. Provavelmente, quando ela fez a faculdade dela também, é uma pessoa de seus 40 anos, provavelmente quando ela fez a faculdade dela também, ela não foi formada para isso. Outro dia, eu estava com um problema num drone que eu tenho aqui, levei para um rapaz em Juiz de Fora arrumar, aí eu estava bem com essa pesquisa na cabeça, né? Aí eu perguntei a ele, né? Falei, quando você era criança, teu sonho era ser mecânico? Eu levei para um rapaz de Juiz de Fora que ele é mecânico de drone. Eu perguntei para ele, falei, quando você era criança, teu sonho era ser mecânico de drone? Aí ele olhou para mim assim e falou, não existia isso. Eu falei, não existia isso. Você está trabalhando numa profissão que surgiu agora, faz 5 anos aí ao menos, né? Então, muitos de vocês, provavelmente, que estão aí se formando, vocês já fazem parte dessa leva aí, desse povo que vai trabalhar em coisas que nesse momento aqui talvez não existam. Nesse momento que a gente está falando aqui, talvez não existam. Quem está nascendo agora, 70% deles vão trabalhar em profissões que não foram inventadas. O modelo de ensino tem que se adequar a essa nova realidade, porque nós estamos virando assim, trabalhadores de um novo trabalho, de novas demandas que estão surgindo a cada dia. E esse momento de transformação digital, ele vai demandar essas novas profissões, né? Então, é muito difícil assim, dizer que profissões que vão ser preservadas, mas eu não te sugeriria olhar para os que vão ficar, eu te sugeriria olhar para os que vão surgir. Acho que é aí que vão estar realmente as grandes oportunidades. Ainda com relação a essa questão de profissões, então a questão aqui sobre criatividade, você diz que as profissões que lidem com criatividade permanecerão. Aí eu estou juntando uma pergunta aqui sobre criatividade. Se você vê a potencial, probabilidade, possibilidade da inteligência artificial substituir a criatividade humana, ou se você vê possibilidades de como linkar a criatividade humana, em que sentido a criatividade humana é útil para a inteligência artificial? Olha, tem uma coisa que a gente sempre deixa claro, assim, quando a gente vai no cliente a primeira vez e vai falar de inteligência artificial, vai apresentar um projeto de inteligência artificial, tem coisas assim que a gente tem que traçar uma linha e deixar muito bem dividido as coisas de um lado e do outro, porque você atravessar de um lado para o outro tem um custo muito grande. Então, assim, a gente tem que deixar com a máquina o que a máquina faz melhor que o humano e tem que deixar com o humano o que o humano faz melhor que a máquina. Então, tudo que é lógico, por exemplo, que envolve raciocínio lógico, que envolve cálculos, que envolve uma grande quantidade de cálculo e tudo mais, isso a máquina faz melhor do que a gente. Não adianta querer competir com isso. Não adianta querer dar uma planilha de 1000 linhas e querer que o ser humano processe aquilo, mesmo que seja uma soma, né? Somar uma com o outro, mais rápido do que um computador, por mais antigo que o computador seja. Não adianta. A máquina sempre vai fazer mais rápido que isso. Para um ser humano chegar nesse ponto, talvez o custo seja altíssimo. Quantos anos de treinamento, de instrução, de desenvolver um método para ele fazer isso, tal, se é que ele vai chegar. E com a máquina a mesma coisa, né? Para um computador chegar a desenvolver um raciocínio que às vezes envolva uma análise sentimental mais complexa, que considere variáveis da percepção humana. Tem coisas que não tem jeito, né? Tem coisas que a pessoa fala com você, mas só o ser humano é capaz de entender o que está por trás daquela forma que a pessoa está falando, né? Isso serve tanto para uma conversa de pai para filho, de amigo para amiga, quanto também para a comunicação, né? Para você redigir uma mensagem para o cliente que tenha um sentido que toque nele mais do que o que está escrito ali, ou uma fala na televisão, ou uma interpretação numa publicidade, ou uma apresentação de um produto, ou enfim, né? Então, eu acho que nesse aspecto é muito difícil ou muito caro, né? A ponto de talvez não ser viável, você fazer com que a inteligência artificial ela supra tudo que o ser humano faz. Eu acho que uma coisa sem a outra não existe, mas a gente já está assim, divagando num campo que é muito amplo, né? A gente já está
cogitando coisas num campo que é muito amplo. Agora, eu acho muito difícil, né? Porque o custo disso é muito alto. Tão alto quanto o custo, a gente fala da área de tecnologia, as pessoas perguntam da robótica, os robôs vão tomar lugar do ser humano e tal. Eu falo, o custo disso é tão alto quanto o custo de um robô articulado, o robô que faz todos esses movimentos aqui que a gente consegue fazer. Esse também é um custo muito alto. É muito fácil você fazer um robozinho que empurra uma caixa, puxa, faz um único movimento vertical, horizontal, do que você fazer um robô que tenha todos os movimentos de braço e perna de um ser humano e consiga agir como um ser humano, né? Então, é muito... nós que atuamos nessa parte de tecnologia, nós trabalhamos com o conceito dos ciborgues, né? O que são ciborgues? São aqueles seres aí da literatura, do imaginário das pessoas, que são metade homem e metade máquina, né? Quer dizer, não é que eu vou transformar o sujeito num robô, mas eu vou dar ferramentas para ele, eu vou desenvolver ferramentas para ele que atuam exatamente aonde o ser humano tem deficiência, que é na lógica, na matemática, na precisão, na interpretação, na probabilidade, né? Que vão dar para o ser humano os insights para que ele analise e tome decisão, ou para que auxiliem ele a tomar uma decisão mais fundamentada, né? Então, eu acho, por isso que eu sempre falo, olha, foca nas profissões do campo da criatividade, da inteligência, para esses profissionais sempre vai ter mercado. Bom, uma outra pergunta aqui com relação também a essa questão do insight, uma dica que você daria. O aluno está colocando aqui que... Desculpa, Ferrari, falou a ligação aqui. Em relação a? Em relação a uma dica que você daria para profissionais que têm dificuldade de colocar para empresas conservadoras novos projetos, investimentos na área de tecnologia, na área de inteligência artificial. Há empresas que são muito conservadoras e rechazam qualquer tipo de novidade, né? Que dica você daria para que o aluno, o profissional, pudesse convencer essas empresas, os empresários? Né? Olha, nós aqui, acho que nós aqui temos muita experiência nisso, porque a gente vive batendo na porta desse pessoal também, né? E comercialmente falando, aí eu estou falando mais como empresário, como especialista, comercialmente falando, é um custo muito caro assim, você evangelizar um cliente, né? Você catequizar um cliente, né? Você pegar o cara e convencer a ele de que ele precisa, né, investir em alguma coisa inovadora. A dica que eu dou é assim, cara. Faz uma boa apresentação digital, papel, que seja, com teu cartão de visita, entrega para ele, porque daqui a pouco ele vai precisar disso aí, né? O mercado vai mostrar para ele que ele vai precisar. E bate na porta de quem já se convenceu, de quem está curioso, né? Os curiosos são os menores. Eu tive, inclusive, ontem em Petrópolis, aí, numa dupla, dois jovens aí que estão com uma distribuidora de produto de construção, né? Material de construção, produto para jardinagem e tal. É uma empresa fantástica. Nesse perfil, quer dizer, de curiosos, de gente assim, olha, eu estou querendo descobrir, eu sei que tem algumas coisas que podem ajudar o meu negócio, eu quero conhecer mais, descobrir o que é, né? Não perde teu tempo aí com o cara que está reticente aí por orgulho, ou por vaidade, ou por ser conservador demais, porque você vai fazer um esforço de prospecção, de convencimento muito grande, né? E que vai tomar o teu tempo de estar prospectando um cara que está mais propenso a te ouvir, né? Só deixa ele saber que você existe, porque em 1 ano ou 2, sem dúvida, ele vai precisar do teu serviço. Ele vai lembrar de te ligar. Eu conheço o Ronaldo e o Felipe. Essa empresa é muito boa. Foram meus alunos dessa empresa. Uma última questão aqui, eu acho que ainda dá tempo para mais uma questão. Um aluno uma pergunta de uma aluna de marketing, Fabiana. Qual a sua percepção a respeito da interação e como as pessoas estão percebendo essa interação com as máquinas? Como o cliente está sentindo, se está agradando ou se está desagradando esse início de interação com as máquinas? Do ponto de vista do cliente, eu acho não, na verdade, tem umas pesquisas aí que a gente tem acesso por outras universidades, de que a maioria dos consumidores, eles não percebem que estão interagindo com máquina. Mesmo aqueles que às vezes estão conversando com um chatbot, né, um robozinho, por mais fajuto que o chatbot seja,
ele acha que é um sujeito meio ignorante ali por trás e que não está entendendo o que ele está querendo dizer, mas ele não acredita que ele está conversando com uma máquina. Hoje, né, a maioria dos consumidores ainda não percebe o quanto que ela está interagindo com computadores, né? O quanto que uma propaganda que ela recebe de produto, uma sugestão de compra que ela recebe, uma ligação de call center, uma mensagem que é direcionada para ela nas redes sociais, que aparece nos stories do Instagram e tudo mais, o quanto que aquilo é direcionado de acordo com o perfil das coisas que ela consome, que ela visualiza, que ela interage. A maioria das pessoas não percebe isso, né? E elas se incomodam com coisas que são óbvias. Nossa, meu e-mail está cheio de spam, toda hora chega propaganda de não sei o quê, chega SMS de operadora de telefone e tudo mais. Isso não tem inteligência por trás disso, né? Tem uma automação ali, só que é realmente muito inconveniente muitas vezes. Mas quando você está... Por exemplo, quando o teu Google Fotos, né, que você tem no celular aí, ele tem um recursinho muito bacana aí que ele agrupa as tuas fotos aí, ele reconhece o teu rosto e agrupa as tuas fotos. Vocês já devem ter visto isso, né? Quando o Google Fotos pede para você melhorar o algoritmo dele, né, te perguntando, essa foto aqui é você, essa aqui é você, essa aqui é você, e você diz sim ou não, você está melhorando o teu agrupamento de fotos, mas você está contribuindo para aperfeiçoar o algoritmo dele. Quando sai uma modinha dessa aí no Facebook, por exemplo, há pouco tempo atrás tinha uma brincadeira que o pessoal, sempre que sai um negócio dele, todo mundo adere, né? Que você colocava lá a tua foto e ele te projetava mais velho ou mais novo. Como é que era o nome disso, Ferrari? Você lembra? Não lembro não, mas eu lembro que pegou, eu lembro que pegou. Mas pegou, todo mundo postou uma foto velha, né? Postou uma foto mais novo e como é que estava projetado mais velho. Pois é, quando você usa um aplicativo desse, né? E isso é sério, não é teoria da conspiração. Quando você usa um aplicativo desse, lá no final você diz assim, eu acho que o mais velho eu ficaria assim mesmo. Você está melhorando, você está contribuindo para formar uma imensa base de dados de um algoritmo que está projetando como é que as pessoas vão ficar mais velhas no futuro. Isso tem N aplicações depois. Isso tem uma infinidade de aplicações. Você pode levar isso para a área de segurança pública, para fazer um retrato falado, para melhorar a procura de uma pessoa depois de anos de desaparecida ou de foragida. Você pode fazer isso para fazer sugestões para o sujeito no futuro, de, sei lá, qualquer coisa relacionada à estética, à moda. Você tem N aplicações disso. N aplicações disso. E quando as pessoas aderem em massa, porque virou uma modinha, na rede social, no Facebook, no que seja, mas as pessoas acham aquilo engraçado e aderem, você está treinando uma tremenda uma base de dados por trás de graça, né? Você está se divertindo e está treinando uma base de dados de graça. Não tem mal nenhum nisso, mas assim, as pessoas não percebem que elas estão fazendo isso. Né? Todo mundo acha que legal, alguém inventou esse negócio e olha, né, que fica assim mesmo, acho que eu vou ficar bonito, eu vou ficar feio, mas e você está treinando um algoritmo de inteligência artificial. Isso com N coisas, tudo que aparece, porque agora eu não me lembro mais de exemplo, mas recentemente nós tivemos vários exemplos desses. Esses aí que comparam com que artista você parece, e aí você diz se sim ou se não, teus amigos votam sim ou não, você está fomentando uma base de dados dessa daí, para fazer comparações relativas, para agrupar formato de imagem, enfim. Você pode ver que cada vez mais essas brincadeiras que surgem, elas são mais precisas, elas te colocam realmente com uma foto parecida com um artista ali, mais ou menos na mesma pose, no mesmo ângulo e tudo mais, e você olha assim, pô, não é que eu pareço com esse cara mesmo, cara? Cada vez mais eles chegam perto. Perfeito. E Mike, queria te agradecer. Eu que agradeço, muitíssimo. Obrigado. Foi super interessante. Temos pano para manga aí para conversar com os alunos semana toda, via Zoom, via plataforma. Legal, obrigado. Os alunos ficam à vontade, a gente está aí nas redes sociais também, se quiser adicionar, enfim, fico sempre muito feliz aí de manter contato com futuros profissionais. Eu queria lembrar aos alunos que na descrição do vídeo tem lá como vocês, o acesso para vocês preencherem o formulário e ter direito à hora complementar. Uma boa noite a todos.
E mais uma vez agradecendo a sua presença, sua palestra, seu Obrigado. entusiasmo com o tema, sua paixão pela logística, pela inteligência artificial. Muito obrigado por compartilhar esse seu conhecimento conosco, tá? Obrigado, Fernando. Obrigado. Boa noite a todos aí. A transmissão já foi interrompida. Tá, valeu. O imagem já saiu, né? Já saiu. Valeu, Bruno. Obrigadão, cara. Agora que tá terminando lá na... Porque tem um delayzinho. Pô, delayzão. Ô, Bruno, obrigadão, tá, cara? Valeu. Vou sair aqui. Boa noite pra você, cara. Boa noite.